Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos na questão 100 do apêndice sobre as festas, sobre a festa da Santíssima Trindade. Quando celebra a Igreja a festa da Santíssima Trindade, a Igreja honra a Santíssima Trindade em todos os dias do ano e principalmente nos domingos, mas dedica-lhe uma festa particular no primeiro domingo depois de Pentecostes. Cada dia da semana, não é obrigatório isso, hein? A igreja, liturgicamente falando, dedica, e as almas piedosas também. Vou mostrar aqui para os senhores. Cada dia é dedicado a um ou alguns mistérios da nossa religião. Todos os dias do ano é da Santíssima Trindade, porque é Deus que adoramos em cada Santa Missa, em cada ato de adoração. E também todos os domingos, porque é dia de Nosso Senhor, a honrar sua pessoa, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e também honramos as outras duas pessoas divinas. E a Igreja propõe também, como o que nós chamamos missas votivas, e a piedade popular honra cada dia da semana com alguma oração esses mistérios. Aí na segunda-feira, no Brasil, em outras partes do mundo também, é dedicada às almas do purgatório. Mas a Igreja propõe uma missa também da Santíssima Trindade. Na terça-feira, os anjos da guarda. E também, no Brasil e em outros países, Santo Antônio, de Lisboa, Pádua, Santa Ana e a Sagrada Face de Nosso Senhor. Quarta-feira, o Senhor São José, patriarca, esposo da Santíssima Virgem. Também na quarta-feira, São Pedro e São Paulo, apóstolos. São José é mais famoso na quarta que os apóstolos. E também os outros demais apóstolos, na quarta-feira. Na quinta-feira, honra-se o Divino Espírito Santo, e aqui é mais dedicado ao Santíssimo Sacramento da Eucaristia e a Nosso Senhor, o Sumo Eterno Sacerdote. Na sexta-feira, a Paixão de Cristo, a Santa Cruz, e no sábado, a Santíssima Virgem. Mas a honrar cada um desses mistérios, sempre a Santíssima Trindade é alvo. Por quê? Quem pode livrar as almas do purgatório? Deus, Trino. Quem santificou a Santíssima Virgem? Deus, que a criou imaculada. Os santos são santos por quê? Porque foram dignas habitações da Santíssima Trindade. Então sempre a Santíssima Trindade é honrada. Mas a Igreja quis deixar uma festa, como celebra outros mistérios, a especialíssima festa, que é o primeiro domingo depois de Pentecostes. Por que no primeiro domingo depois de Pentecostes celebra-se a Igreja esta festa particular da Santíssima Trindade? A Igreja celebra a festa da Santíssima Trindade no primeiro domingo depois de Pentecostes, para que compreendamos que o fim dos mistérios de Jesus Cristo e a vinda do Espírito Santo foi para conduzir-nos ao conhecimento da Santíssima Trindade e levar-nos a honrá-la em espírito e em verdade. Então, depois de ter celebrado o Natal, a Epifania, Quaresma, Páscoa, Ascensão, Pentecostes, Santíssima Trindade. E todos os domingos da Cor Verde, domingos depois de Pentecostes, então o primeiro domingo da Santíssima Trindade vai ter eco até vir Cristo Rei, depois o Advento e recomeça o ciclo litúrgico. Então é muito belo porque o ciclo litúrgico começa com Advento e Natal, porque é Nosso Senhor que veio nos ensinar sobre a Santíssima Trindade. É verdade que os patriarcas já sabiam, no Antigo Testamento nós vemos Deus falar em 3 pessoas, tem indícios. Os patriarcas sabiam da Trindade, mas Nosso Senhor veio deixar claríssimo a todos este mistério, que é o nosso distintivo, hein? Os judeus não acreditam em Deus Trino. Para eles isso é uma blasfêmia. E como eles pariram os muçulmanos, bom, se me explodirem já sabem por quê, por causa dessa lição de catecismo.
quem pariu os muçulmanos foram judeus, eles também têm como uma grande blasfêmia falar que Alá não tem filho. É uma das contínuas afirmações nos capítulos do Alcorão, que ninguém pode ler, é uma estupidez. Mas então, para realçar na cabeça desses infiéis que a divindade que eles creem não tem um filho, está sempre nisso, é grande, misericordioso, bondoso e etc., e não tem um filho. Pois então, eles acreditam num Deus que não tem filho, os hebreus num Deus que não é trino, e quem é outro monoteísta? O cristão. Mas aí o cristão tem uma... Assim, o verdadeiro só existe um, católico. E falsos, cada batida de coração é uma igreja nova que se funda por aí. Então, dentre essas tem as que creem como nós cremos, mas como negam outras verdades, é uma fé humana, que não serve para nada. E tem outros que não creem na Trindade. Testemunha de Jeová, os mormons, que acreditam numa coisa fantasmagórica, estúpida, terrível. E outros, cada um adventistas também, não creem na divindade do Nosso Senhor, então negam, e assim por diante. Então é um mistério que nos distingue dos demais monoteístas, e também dos demais cristãos. O que quer dizer Santíssima Trindade? Santíssima Trindade quer dizer Deus uno, Deus uno, em três pessoas realmente distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus é Espírito Puríssimo. Por que então que se representa a Santíssima Trindade em forma visível? Eu não vou aqui insistir na questão no sentido 2, porque já vimos isso sobre a Santíssima Trindade a seu tempo. Por que então Deus, sendo puro Espírito, se representa a Santíssima Trindade de forma visível? Deus é Espírito Puríssimo e representam-se, no entanto, as três pessoas divinas por meio de certas imagens para dar a conhecer algumas propriedades ou ações que lhe atribuem, ou a forma em que alguma vez apareceram. Aí por que então? Tem aquela famosa devoção do Divino Pai Eterno. Então, modernamente vamos deixar aquela imagem assim, o Pai... Deus Pai está como ancião, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, como sempre foi representado, e o Espírito Santo como uma forma de pomba. E o Pai e o Filho estão coroando Nossa Senhora, certo? Perfeito. Essa é uma imagem da Santíssima Trindade. E lembrando que Trindade é três, é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, obviamente, nem o Amém e nem Nossa Senhora é uma pessoa da Santíssima Trindade. Mas aí é a representação da coroação de Maria Santíssima, como está a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Santíssima Trindade, então, deixamos assim. Então, por que nesta representação, por exemplo, do Divino Pai Eterno, representa Deus Pai em forma de ancião? Ele é representado assim, representa-se Deus Pai em forma de ancião para significar assim, a eternidade divina. E porque ele é a primeira pessoa da Santíssima Trindade e o princípio das outras duas pessoas. Então, assim, quando nós falamos a primeira pessoa, é porque nós não podemos conceber sem colocar um primeiro. Em realidade, desde que Deus, Deus é Pai, é Filho e Espírito Santo, Deus é Trino desde sempre. Não teve um momento que o Pai era sozinho e depois gerou um filho. E ele amou o seu filho, e o filho o amou e gerou e procede o Espírito. Não, isso é um modo de conceber humano que temos que pôr o tempo para entender isso. Para entender, entre aspas, vamos entender só no céu mesmo, vendo a Santíssima Trindade. Então, por exemplo, temos que, na nossa inteligência, que está submissa ao tempo, conceber primeiro o Pai, depois o Filho e depois o Espírito Santo. Mas, em realidade, desde toda a eternidade, desde que Deus, é Pai, é Filho e Espírito Santo. Então, representa-se o Pai em forma de ancião para mostrar essa eternidade de Deus. Agora, eu vou fazer uma aclaração. O culto às imagens, que infarte o protestante, sim, nós temos culto com as imagens sagradas, sim, senhores. Ele só pode ser dado, tributada a veneração a uma pessoa que tem a natureza humana. Então, tanto a imagem do Pai, como a imagem do Espírito Santo, por exemplo, também como a imagem de São Miguel, São Rafael e São Gabriel e o nosso querido anjo da guarda, eles não têm natureza humana.
nem os anjos e nem Deus Pai e Deus Espírito Santo. Então são chamadas imagens representativas. Tanto que quando um padre que estudou um seminário decente, nós aprendemos que essas imagens não se abençoam como imagens. Se abençoa ad omnia. Por quê? Porque Deus Pai não é o ancião. Agora, quando nós representamos Deus Filho com a imagem como crucifixo, eu posso atribuir honra e glória a Nosso Senhor via essa imagem? Posso. Por quê? Porque Ele tem uma natureza humana. Então vai do crucificado, do Sagrado Coração de Jesus, imagem para o original. Agora, o Eterno Pai, que é o ancião, e a imagem, e o Espírito Santo em forma de pomba, Deus Pai e Deus Espírito Santo não é uma pomba e não é um ancião, entende? Então é uma mera representação. Não é como o Sagrado Coração de Jesus, que é uma representação, que é um veículo da imagem para o original, porque Cristo tem uma natureza humana glorificada, unida à divindade desde a sua encarnação. Os senhores me entendem? Então a imagem do Eterno Pai e do Espírito Santo é representativa. De São Miguel também, porque São Miguel não tem forma humana, é um anjo. Ah, mas ele apareceu. Sim, mas aquele corpo com que ele apareceu não corresponde ao que ele é, um puro espírito. Uma mera representação também. O filho, por que se representa o filho em forma de homem? Representa-se o filho em forma de homem, porque ele é também verdadeiro homem, tendo assumido a natureza humana para a nossa salvação. Então, desde o momento que Deus se fez homem, nosso Senhor Jesus Cristo, então nós podemos fabricar imagens. Aí tem o sermão do padre explicando, segundo São João Damasceno, por que nós podemos fazer imagens no Novo Testamento. No Antigo Testamento não podia adorar a Deus por uma imagem, por quê? Porque Deus não tinha se encarnado. Então a Arca da Aliança é uma imagem figurativa de Deus. Eu posso honrar o Eterno Pai via a imagem do ancião muito limitadamente. Por quê? Porque aquela imagem não representa com propriedade Deus Pai. Porque Deus Pai não tem a natureza humana. Agora eu posso honrar, adorar o nosso Senhor Jesus Cristo via o crucifixo, via o Sagrado Coração de Jesus, ou o menino Jesus de Praga, nosso Senhor, porque nosso Senhor foi um menino, é um homem na idade de 33 anos que está ressuscitado e glorificado e é Deus. Então o culto à imagem de nosso Senhor é diferente do culto que se dá a Deus Pai e Espírito Santo via suas representações. E os anjos também têm isso, porque, repito, como não tem natureza humana, as imagens deles não estão associadas com os originais. Pura representação. E por que se representa o Espírito Santo em forma de pomba? Representa-se o Espírito Santo em forma de pomba, porque nesta forma desceu sobre Jesus Cristo quando foi batizado por São João Batista. Então nós conhecemos a passagem do Santo Evangelho que relata que nosso Senhor foi batizado por São João e o céu se abriu, se ouviu uma voz e depois também sobre ali pairava uma pomba que era o Espírito Santo baixo essa figura de pomba. Agora, como o Espírito Santo não é uma pomba, então, repito e insisto, é uma veneração, a representação, a imagem do Espírito Santo é só uma figura, não é como ter um Sagrado Coração de Jesus. O que devemos fazer na festa da Santíssima Trindade? Na festa da Santíssima Trindade devemos fazer 5 coisas. Primeiro, adorar o mistério de Deus Uno em 3 pessoas. Segundo, agradecer à Santíssima Trindade todos os benefícios temporais e espirituais que recebemos. Terceiro, consagrar-nos totalmente a Deus e sujeitar-nos inteiramente à sua divina providência. Quarto, pensar que no batismo entramos na Igreja e nos tornamos membros de Jesus Cristo pela invocação e pela virtude do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quinto, tomar a resolução de fazer sempre com devoção o santo sinal da cruz, que exprime este mistério e de recitar com fé viva e com a intenção de glorificar a Santíssima Trindade as palavras que a Igreja repete com tanta frequência: glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Então, são 5
coisas que a igreja recomenda e que nós devemos fazer todos os dias, mas de modo especial na festa da Santíssima Trindade. Eu acrescentaria aqui atrevidamente uma sexta coisa. Junto com a adoração que devemos a Deus unitrino, o reparar. Porque muitos, por causa do ecumenismo, não negam esse mistério. Não me consta, e tampouco li, nem quero, todos os modernistas para saber se algum deles negaram. Não chego a negar, mas como isso ofende ouvidos hebraicos e islâmicos, e tem esta tendência de unir numa só coisa os monoteístas, então se oculta, se eclipsa essa insistência católica que nosso Senhor é Deus, que Ele é Filho de Deus e que Ele é Deus com o Pai e o Espírito Santo, para não agredir teologicamente hebreus e muçulmanos. E nisso acabam na prática ou na teoria perdendo a fé na Santíssima Trindade. Porque nós não podemos nos salvar se nós não cremos nesse mistério. Como não podemos nos salvar se negamos qualquer outro mistério revelado por nosso Senhor e definido pela Santa Igreja. E o principalíssimo é a encarnação do Verbo, é a Santíssima Trindade, é a redenção de nosso Senhor. São mistérios que não podemos tocar em nenhum, mas esses são os alicerces dos demais mistérios da nossa redenção. Então, hoje em dia, é muito esquecido. Tanto que, às vezes, nós ouvimos, pela ignorância, pessoas católicas, mal instruídas, que não sabem que Cristo é Deus. Aí falam, o Pai é Deus, sim. Mas Jesus é o quê? É o Filho de Deus. Ele é Deus? Não, ele não é Deus. Dizem estes. Mas se é Filho de Deus, da mesma natureza de Deus, por que não é Deus? Aí dá um curto-circuito na cabeça deles. Por quê? Falta catecismo. Aí nisso estão totalmente sem querer ou querendo igual aos muçulmanos. Porque para o muçulmano, Jesus Cristo é um ser muito especial, um profeta, que Deus amou de modo peculiar, mas que não é Deus. E muitos que estão aí nas paróquias, pensam desse modo. E então negar a divindade de Nosso Senhor é apagar a segunda pessoa da Santíssima Trindade e acabou a Trindade Santíssima. Isso é sumamente ofensivo a Deus, porque Ele veio para revelar que Ele é Pai, que Ele é Filho, que Ele é Espírito Santo e que Ele é um só Deus verdadeiro. Então devemos ter grande devoção, adoração e reparação à Santíssima Trindade. E aí a última coisa, fazer o sinal da cruz, é outra prática católica feita de modo vergonhoso. Primeiro que não é uma cruz. A igreja manda juntar as mãos, nós somos latinos, então se junta os dedos assim, todos os dedos juntos, mão esticada, em nome do Pai, toco a testa, em nome do Filho, toco o peito, em nome do Espírito, toco o ombro, esquerdo, santo, toco o ombro, direito, amém, volta a tocar no meio do peito, ou uns juntam as mãos para concluir com amém. Tem que beijar a mão, isso não faz parte, uns fazem por devoção, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas tem que ser uma cruz, não é um T, não é um X, não é uma coisa de espantar moscas. E se eu estou honrando a Santíssima Trindade, eu tenho que falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Posso fazer o sinal da cruz sem nada mencionar? Posso, porque o sinal da cruz é o sinal da cruz. Se invoca a Santíssima Trindade, se acrescenta esse sinal à honra à Santíssima Trindade, mas eu não posso fazer um sinal da cruz que não seja uma cruz. Aí não vai ser o sinal da cruz. Parece óbvio. Pareceria a frase da Dilma, é o que estou dizendo. Se não é uma cruz, não é uma cruz. Exatamente, diria Dilma. E é exatamente assim, tem que ser uma cruz. E é horrível como nós vemos, E quando nós devemos fazer? Oração da manhã e da noite. Antes de acordou, sinal da cruz. Fui dormir, a última coisa, apaguei a luz, me deitei, sinal da cruz. Depois, antes e depois das refeições, pelo menos o sinal da cruz. Ouço uma ambulância passando, faço o sinal da cruz. Sabiam disso? Pois é, porque é o sinal da redenção que eu posso ajudar aquele, porque a ambulância é de alguém que vai socorrer alguém, eu estou socorrendo, e quem pode socorrer o socorro do socorro? O Redentor, sinal da cruz. Para a pobre polícia também que está atrás do bandido,
faça um sinal da cruz também. Passo na frente de uma igreja, padre é modernista. Sim, infelizmente é modernista, mas quem pode libertar a igreja dos piratas? A santa e preciosa cruz de Cristo. Só a Santíssima Trindade pode purificar os templos de volta, hein? Então devemos fazer. Ah, mas é feia. Você não está fazendo para beleza, não é porque é gótica, não é porque é barroca, é porque é católica e está invadida pelo modernismo. Então que a Santíssima Trindade... E se não for, é porque Deus está ali dentro. Você saúda Deus com Deus. Santo sinal da cruz. E também na frente dos cemitérios, quando nós passamos, fazemos um sinal da cruz também. Pelo menos nesses momentos, devemos fazer o sinal da cruz. Santo sinal da cruz. Como uma cruz. Não é um X, não é um T, uma cruz de cabeça para baixo, não. É uma cruz de Cristo de forma quase grega. Tem o mesmo tamanho na horizontal e vertical. Mais ou menos assim. Pai, Filho, Espírito Santo, amém. E é uma cruz grega. Mesmo tamanho nas suas duas hastes.